governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, usa no pulso uma fita vermelha. Segundo pessoas do ramo, do além, inclusive, disseram que essa é uma fita protetora que prepara a pessoa que a usa para algum tipo de adversidade que forçosamente virá pela frente, e não há dúvida nenhuma, meus colegas, que elas virão. Então eu queria saber do Guilherme, em primeiro lugar, como é que os primeiros passos do governador estão sendo esperados, e parece que ele não tem muita pressa assim para largar já secretários. Confere? Confere, está fazendo uma transição, né? Agora os primeiros dias, com tranquilidade e reforçando questões que já colocou na campanha. Por exemplo, a manutenção da alta das alíquotas do ICMS por mais 2 anos, só que o projeto tem que ser enviado na atual gestão, então isso vai ser conversado com o governador Sartori. E duas observações, pegando agora o gancho, né, da eleição do Eduardo Leite, que a gente comentou na semana passada, no último Politiquim, antes da eleição. Ganhando a eleição, o PSDB emerge como uma nova força política no Rio Grande do Sul. Por quê? O cenário do Eduardo Leite é diferente da ex-governadora Ieda Crucis. O PSDB é um partido não tão grande quanto PP e MDB no Rio Grande do Sul, é verdade, mas é um quadro bem diferente da gestão Ieda. Agora o Eduardo Leite, por exemplo, tem entre quadros tucanos do PSDB 5 das 10 maiores prefeituras. Então, o PSDB governa 5 das 10 maiores cidades do Rio Grande do Sul, inclusive a capital, Porto Alegre, e o governo do estado. Portanto, a tese de que os tucanos estão voando enfraquecidos, pelo menos no Rio Grande do Sul, não procede, é isso? Não procede, né? Ele vai no caminho contrário do resto do Brasil, em que realmente houve um declínio, né, em relação a anos anteriores, com uma exceção relativa em São Paulo, né? Sétima vez, né? Exatamente, 7ª vez já ao final do governo do Dória, terá governado por 28 anos o estado de São Paulo, né? É uma alternância que não ocorreu. Mas, mesmo assim, mesmo em São Paulo, o PSDB também está desconstruído, né? Porque o grupo do Dória é um grupo diferente, é uma outra... É um outro vento dentro do PSDB que a gente não sabe bem onde vai dar ainda, né? Até porque a gente está vendo agora, estendendo um pouco a nossa caminhada em termos nacionais, os partidos, tirando os novos, que estão realmente impressionando em alguns pontos, por causa do novo, né? Mas os partidos mais tradicionais ou repensam a elite dominante, vamos chamar assim, isso inclui o PT. MDB, PT, MDB. O próprio PSDB diminuiu a bancada na Câmara. Ou então eles vão ter tempos mais árduos ainda pela frente. E no caso do interessante, né? Tanto lá como cá, primeiro o foco é a economia, que é realmente o que preocupa. Sim. E o que poderá, no caso gaúcho, dar uma iluminada no caminho que Eduardo Leite vai traçar, com a possível, ou pelo menos se fala no Ode Cunha, como secretário da Fazenda. Se fala, e no final desse programa eu quero fazer um comentário sobre essa coisa de gente, não é o caso da Ode, quero deixar bem claro, que se lança como secretariável, diz aí que eu vou ser secretário. Sério, Na época das especulações, mas nessa questão das agendas dos novos governos, especialmente nessa área econômica, o que tem em comum o novo governo aqui no estado, do Eduardo Leite, nacional, com Jair Bolsonaro, é a necessidade dessa aliança para poder aprovar projetos importantes nessa área econômica. No caso do Eduardo Leite, vai ter que trabalhar com essa Assembleia, não a que foi eleita, a atual, para aprovar o ICM, depois, com a nova Assembleia, a pauta das privatizações. O mesmo caso do Bolsonaro, agora uma mini reforma da Previdência, que está se falando, e depois, em 2019, outros projetos. Mas essa questão das alianças, olha só, no plano nacional, que a gente está falando aos grandes partidos
né, que tiveram perdas importantes. Mas o Bolsonaro está falando em negociar, inclusive, com bancadas temáticas, e não por partidos, né? A chamada bancada do boi, mais ligada ao agro, da bala, que é a defesa da liberação dos armamentos, e a questão também da bala, do boi e da Bíblia, a aliança que ele tem com a ala do Congresso, com uma agenda mais conservadora. E aqui no plano local, o Eduardo Leite larga com uma aliança sólida, se for considerar PP, Partido Progressista, tem uma base boa, o vice dele, o Ranolfo, e ao todo ele tem 12 partidos entre as alianças do primeiro e do segundo turno, 12 partidos, mas ainda assim vai ter que tentar ir buscar uma aliança com mais partidos. O MDB talvez fique difícil por essa polarização no segundo turno. Houve uma polarização muito forte e uma polarização que a gente viu que se deu também no resultado da eleição, né? A última pesquisa que a gente tinha dava aí uma diferença de 18 pontos entre os dois candidatos. E no dia da eleição essa diferença diminuiu sensivelmente a ponto de no comecinho da apuração o Sartori ter largado na frente, né? A gente até chegamos assim, oh meu Deus, será que as pesquisas estavam tão enganadas assim? Mas aí logo o Leite passou ele. E aí isso se consolidou, mas com uma diferença ali de 5 pontos no máximo. Aí é que está. Repete-se a eleição de Germano Rigoto versus Tarso Genro, que a próprias hostes petistas, né, ali dizia mais 3 dias e o Rigoto passava o Tarso. Mas isso tudo é C. Agora, a primeira lufada de vento na vela da nau de Bolsonaro é a reforma da Previdência, o que já agradou o mercado. Não só o mercado, mas como todos nós sabemos, como está a Previdência vai acabar quebrando todo mundo. E aí, o segundo ponto é a permanência do Banco Central com mandatos não coincidentes com o do presidente da República, que me parece uma sábia ideia. Sempre foi. Mas por um motivo ou outro não saiu. A questão é qual reforma da Previdência, né? Lembrando que o presidente Michel Temer encaminhou uma reforma que não passou a Previdência por mexer na Constituição, passar através de proposta de emenda à Constituição, precisa de 3/5 do Congresso, uma base muito grande, precisa apoiar esse projeto. E aí está se falando em passar uma parte dessa reforma, mas ainda não se sabe qual e como. E certamente ficaria uma para 2019. E aí aquela velha tese, os primeiros 6 meses de lua de mel, talvez seja até menos de 6 meses, aprovar os grandes projetos na largada, senão depois... aliás, isso aí nós tivemos um exemplo, né? Normalmente, assim, tu começa a luta, o adversário fica pensando como vai... E o cara já parte para o ataque, né? O Collor fez isso com o congelamento. Na verdade, não deu certo, porque você sabia depois que inflação tu não mata por decreto, embora países como a Alemanha tenham feito o mesmo confisco da poupança, como o Collor fez, no pós-guerra, Segunda Guerra, e muito mais severa. Cada cidadão alemão só podia ficar com 50 marcos. Mas está confirmado o super-ministro da Economia, o Paulo Guedes. Agora o Rio Grande do Sul volta a estar representado, isso é interessante, né? Até o Fernando comentou, a Casa Civil passa de gaúcho para gaúcho. O Eliseu Padilha, né? Até o fim do ano, chefe da Casa Civil do governo Temer. E na gestão Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni assumirá. Vai ser o cardeal Richelieu da corte do capitão Jair Bolsonaro. Então vou te lembrar, Fernando, que tu queria fazer uma matéria sobre quem se indica para os cargos que está para fechar o programa. Para fechar o programa, só dizer o seguinte, se atribui isso a Tancredo Neves, outros a Magalhães Pinto, governador mineiro e depois deputado federal. O cara chegou para ele, olha, doutor Tancredo, estão dizendo por aí que o senhor me convidou para ser secretário. Aí o Tancredo... O que eu digo? Raposa felpuda, o que eu digo? O que eu digo para a imprensa que está me esperando? Diz que tu não aceitou. Pronto. Essa é a raposa felpuda da política mineira. Diz que eu te convidei e tu não aceitou. Isso é a melhor maneira, isso eu aprendi anos atrás, em outros jornais. A melhor maneira de queimar alguém é dizer, olha, ele está cotado para ser muito amigo, também faz parte da política. E como? Até. Valeu.